Boa noite a todas e todos. Nesta noite, em que encerraremos o evento Clarice Lispector. Nesta noite que encerraremos o evento Clarice Lispector, Escrita e Cena de uma Vida, em homenagem ao centenário de nascimento dessa escritora, que é para nós inspiradora e que estaria completando 100 anos de vida neste ano 2020. Daqui a alguns dias, né, do dia 10 de dezembro. Nós saudamos a todos que estão nos acompanhando e agradecemos a todos os que tiveram como aceitar os convites. Só relembrando, nós tivemos no primeiro dia a professora doutora Maria Bethânia da UNEAL, ontem, um momento muito especial, a professora doutora Nádia Batella Gottlieb, e nas mediações, eu ao primeiro dia, a professora Leira Brito no segundo dia, e hoje, encerrando com duas ocasiões muito também delicadas e importantes, nesse sábado que antecede este dia de lua cheia, 30 de novembro, em que teremos um eclipse penumbral, a presença nossa convidada Nicole Algrante, que é cineasta e sobrinha neta de Clarice Lispector, com a mediação de nossa coordenadora do GELIC, a professora doutora Amanda Ramalho de Freitas Brito. Para apenas reforçar, o GELIC, que é um grupo de estudos em literatura, intersemiose e cinema, veio com essa proposta de trazer, em homenagem a Clarice Lispector, webconferências, recitais e performances poéticas que pudessem minimamente engrandecer ainda mais essa autora tão completa, tão multifacetada, e uma mulher tão cheia de mistérios e de faces que a cada leitura que fazemos, a cada descoberta que nos possibilitamos ter e nos aproximar, mais ainda nos deparamos com a imensidão de um ser feminino, de um ser artístico e de uma brasileira nordestina que, enfim, foi capaz de trazer um contributo imenso para a nossa literatura nacional. O evento também conta com o apoio do CEACLES, que é o Círculo de Estudos Autônomos Críticos em Linguagens, Resistências e Subjetividades, e será, com certeza, apenas o primeiro de muitos que buscarão, nessa intersemiose entre cinema e literatura, tracejar momentos de reflexão e momentos de apreciação e celebração dos atos criativos e da nossa capacidade de ficcionalizar e lidar com a realidade. Clarice Lispector teve a sua obra repleta de cenas, né? De cenas dessas que nos levam a momentos de aproximadíssima devastação, e teve algumas adaptações, uma delas, inclusive, muito recente, que levaram às telas do cinema uma tradução do que, muitas vezes, beira o intraduzível. Alguns exemplos de obras de Clarice que foram adaptadas, ou que se viram de base, né, para adaptações cinematográficas, são O Corpo, A Paixão Segundo GH, Estrela Nua, o aclamadíssimo Hora da Estrela, que conta com a participação da nossa querida paraibana atriz cajazeirense Marcélia Cartacho, e mais recentemente com uma atuação brilhante de Simone Spoladori, protagonizando a personagem Lori, uma adaptação de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Então, fazendo esse apanhado e tentando dar mais ênfase às cenas que Clarice é capaz de nos levar e nos fazer pensar, que
nós traremos nesse último e terceiro dia do nosso ciclo de webconferências a convidada Nicole Algrante e a mediação da professora Amanda, para a qual eu passo a palavra nesse momento para, enfim, continuar abrilhantando esta noite. Teremos também, após a exposição e a conversa com a convidada, a performance com a artista Ilusca Gaião, que é atriz, e vai nos apresentar uma performance adaptada com base na obra e no texto As Águas do Mundo, de Clarice. Nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que aproveitem e apreciem bastante esta noite. Professora Amanda? Sim, Eider. Deixa eu ligar aqui a câmera. Pronto. Boa noite a todos e a todas, as pessoas que iluminam esta noite com afetos claricianos. Desejo a todos vocês a felicidade e a emoção que me acolhe nesta noite de sentimento. Hoje nós teremos a honra de receber a cineasta, produtora e professora Nicole Algrante, que falará sobre o cinema produzido por ela a partir das obras de Clarice Lispector. Nosso grupo de estudos é um grupo que faz esse diálogo constante entre a literatura e o cinema, e por isso que escolhemos essa noite para encerrar essas homenagens a Clarice Lispector, enfatizando este diálogo, né? Enfatizando essa cena, estas cenas que emergem a partir da obra da autora. Clarice Lispector constantemente tem recebido adaptações cinematográficas. Outro dia eu li um crítico que dizia que o escritor melhor de ser adaptado na literatura brasileira era o Machado de Assis, em decorrência da plasticidade com a qual ele contava suas histórias. Mas Clarice Lispector, na sua obra, sempre nos convida a entrar não no universo plástico de contação, mas no universo de simbolização, no universo de sugestão poética. E aí, contrariando, de certo modo, essa plasticidade, ela tem recebido muitas adaptações, e são adaptações que nos levam a esses mares profundos claricianos, né, esses enigmas de Clarice Lispector. Então, com imensa felicidade, eu agradeço a todos vocês que estão participando mais uma noite conosco, trazendo toda essa admiração, toda essa partilha e afeto, e toda essa energia que nos ajuda, né, a estar mais próximo de Clarice Lispector, a estar mais próximo dessa literatura tão necessária, que nos modifica, que nos edifica. Eu mesma tive contato com a literatura clariciana ainda na adolescência, e a partir desta literatura, eu me tornei uma pessoa desejante de ser uma mulher plural, uma pessoa desejante de ser professora de literatura, né? Ela, junto com Cecília Meirelles e Machado de Assis, foram os escritores que me estimularam a escolher a literatura brasileira como objeto de estudo constante e permanente na minha vida, e, sobretudo, como objeto de deleite e de espasmo. Então, é com muita felicidade que eu convido a nossa convidada desta noite para conversar um pouco conosco sobre esse cinema clariciano. Eu gostaria de dizer a Nicole Algrante que meu primeiro contato com ela se deu através do Luiz Carlos Lacerda, que eu conheci aqui alguns anos atrás, num Festaruanda que teve aqui em João Pessoa, e na ocasião nós conversávamos justamente sobre o filme O Ovo, né, em que a Nicole dirige, e temos também, nesse momento, o roteiro, né, da Clarice e embora Clarice, o filme só tenha sido produzido em 2003, mas ele conta com esse roteiro da Clarice Lispector e com o do Luiz Carlos Lacerda. Assim, eu lembro que ele me contou que a ideia desse filme, desse roteiro, surgiu, né, bem antes, e a Clarice Lispector trazia sugestões para adaptação,
desse texto literário, um texto literário que é dito pela própria escritora ser o texto que ela escreveu que ela mais gostava, né? O Ovo e a Galinha, porque, segundo a própria autora, ela não entendia o conto, e ele era um profundo mistério para ela mesma, e por isso que era o conto preferido. Me lembro de uma história interessante que o roteirista desse filme, produzido e dirigido pela Nicole Algrante, me contou, foi o fato dele estar morando na 9, e Clarice teve uma ideia sobre a adaptação e queria conversar com ele, porque essa ideia veio no meio da noite, coisa de 12, 1 hora da manhã. E ela não conseguiu encontrar o número telefônico dele na lista telefônica. Então, ela resolveu ligar para a casa vizinha, que foi o número mais próximo que ela encontrou. E meia-noite ela ligou para compartilhar a ideia que ela teve sobre esse filme, né, sobre esse roteiro. E ele contou isso com muita satisfação, porque tivemos um contato, um diálogo amigável sobre literatura, cinema, e na época ele falava um pouco sobre isso, né, de como a própria Clarice também, assim como sua obra, ela surgia, né, ela emergia, sempre a partir de uma ideia que nascia, né. A própria Clarice diz, numa crônica, que ela tinha partos, né, todos os dias, partos dolorosos. Partos, a nascitura, é uma metáfora para essa perplexidade que a obra de Clarice oferece diante da vida, e é uma forma também como a própria autora se portava diante, né, da existência. Então, eu queria, a partir dessa breve apresentação, perguntar para a Nicole como foi para ela fazer a adaptação desse conto, um conto que aparentemente é tão metafórico, sugestivo, misterioso, como a própria Clarice colocava, e como foi que ela teve essa ideia de fazer a adaptação desse conto, como foi para ela esse processo de transfiguração, como isso ocorreu. Aí eu passo a fala e desejo boa noite, e acolho com todo o meu carinho e respeito a Nicole Algrante. Olá, tudo bem? Bom, a Clarice gostava muito de galinha, né? Eu realmente não sei se ela chegou a criar galinha em Recife quando era pequena. Talvez a família tivesse algum galinheiro pequeno ou algum vizinho. Eu sei que a Clarice teve uma compreensão da galinha muito profunda, de alguém que parece que ela conviveu muito com galinha, né? Há 12 anos eu convivo o dia inteiro com galinhas e perus e aves. Eu crio galinhas e as galinhas são seres muito interessantes. Os galos são muito protetores das galinhas. A galinha é um ser muito muito inteligente, mais inteligente que os cachorros. E muito sensíveis também. E, bom, eu adoro criar galinhas, eu adoro conviver com as galinhas. Mas quando eu fiz o filme, eu ainda morava num apartamento no Rio de Janeiro, então ali não podia criar galinhas, né? E eu não sabia nada sobre galinhas até então. E eu era aluna do curso de cinema que o Bigode, o Luiz Carlos Lacerda, dava aula. E um dia havia um concurso da Rio Filme e eu comentei com o professor Bigode, falei, olha, eu acho que eu vou participar, estou interessado em participar. Aí ele falou, entra com o roteiro O Ovo e a Galinha, que eu escrevi com a Clarice. E para mim foi uma novidade, eu não sabia disso até então. Ele me mandou o roteiro, era um roteiro de 5, 6 páginas, assim. Era um roteiro curto, apesar que o conto é longo, né? Mas ele e a Clarice fizeram o roteiro enxuto.
Bom, e a partir disso, com o roteiro na mão, eu entrei no concurso da Rio Filme, paguei direitos autorais para o Bigode, paguei direitos autorais para o herdeiro da Clarice, meu primo. Fiz tudo direitinho, né? Porque tem muita gente que faz filmes e não paga direitos, não faz nada, nem avisa aos herdeiros, né? Mas não, eu, mesmo sendo da família, eu faço questão de seguir esse protocolo. Bom, finalmente saiu o resultado, eu ganhei o prêmio da Rio Filme, era um prêmio de 50 mil reais. Na época, era algum dinheiro ainda, e era um dinheiro curto, dava para fazer um filme. Eu optei por fazer ele todo em preto e branco, e obviamente que com o roteiro na mão, depois de lê-lo várias vezes, eu acabei adaptando um pouco para realidade de produção também. E fiz o filme com algumas pessoas ilustres, a Luísa Cardoso, a Lucélia Santos, a Carla Camurati. Chamei uma amiga do Acre, a atriz Carla Martins, uma excelente atriz, e o Chico Dias também, e fiz o filme. E foi um filme, assim, me parece, não me lembro se foi o meu primeiro filme em película, acho que sim. Foi uma aventura cinematográfica muito legal. E o filme é um clássico, né? Até hoje ele é um filme que as pessoas gostam de ver, e é um filme que a gente pode ver 1000 vezes, porque cada vez que você vê, você encontra coisas e palavras e frases e impressões novas. Eu adoro o filme. Hoje o filme está mantido a sua película pelo Arquivo Nacional. E eu tenho uma cópia dele dentro do DVD do De Corpo Inteiro, que é esse filme aqui, que é uma outra adaptação que eu fiz. E aí, no DVD do Extra, eu botei o curta, o Ovo. Graças a Deus eu fiz isso porque é uma forma de manter ele, porque eu não tenho acesso à película aqui. As fitas Betacam que eu tenho dessa época já estão cheias de fungo. Então é um filme que eu poderia ter perdido. Mas aí eu tive essa ideia de botar no DVD de Corpo Inteiro, e graças a Deus as pessoas ainda podem ver. Eu acho que esse filme não está no YouTube. Eu não botei no meu canal no YouTube. Não me lembro se eu botei, eu acho que não. Mas a gente encontra no canal de outras pessoas por aí, né? Bom, eu queria aproveitar para falar dos filmes que eu fiz e dos filmes que eu não fiz, né? Porque nós, cineastas, temos essa aventura, né? Do fazer e não fazer, né? Professora, Eide, tá cortando aí para o pessoal? Que tá cortando para mim a fala de Nicole. Oi. Cortou Parou o áudio. Parou o áudio. Parou o áudio. Nicole, deixa eu colocar aqui no chat. Tá aparecendo aqui que o microfone está desconectado.
Professora Nicole, Oi. informa aqui que o seu... Pronto, retornou. Ok. Voltou. Eu não sei de Voltou. onde vocês perderam. Eu estava falando sobre os filmes que eu fiz. E os que não fez. Isso, Desculpa. E os filmes que eu não fiz, correto. porque eu não sei se vocês chegaram a ouvir essa parte. Não escutamos, não. Exatamente nesse momento Então, cortou. tá. Então, assim, eu tive uma triste, muito triste. Eu fiquei muito triste porque ano passado eu descobri que toda a obra, toda a literatura de Clarice, do ponto de vista audiovisual, está encerrada. Está encerrada. Ninguém mais pode fazer filme no Brasil. Os direitos cinematográficos da Clarice foram vendidos. Eu não sei para quem, mas foram vendidos. Imagino que para os Estados Unidos, para uma grande editora de lá. Ouviram isso? Deu para ouvir? Eu acho que deu para ouvir, né? Então, a gente está nessa crise de não poder fazer mais filmes sobre da obra de Clarice. Está me ouvindo? Tá, né? Sim, estou escutando, estamos. Tá. Bom, eu tinha acabado de fazer 5 roteiros baseado em 5 contos que se passam na cidade do Rio de Janeiro, o projeto chamado Rio de Clarice, e convidei 5 mulheres diretoras, cada uma iria dirigir um. Eu iria dirigir A Bela e a Fera, e outras pessoas iriam dirigir os outros. Bom, aí foi no diálogo de pedir permissão para fazer o trabalho, o filme, o projeto, eu tive essa notícia de que tudo que é ficção não pode ser mais feito. Bom, eu caí para trás, né? Porque eu, sobrinha da Clarice, não posso mais filmar. Imagina as outras pessoas, né? Se eu não posso, ninguém pode, né? Bom, então isso faz parte dos filmes que eu não fiz, né? Porque assim, Professora? Oi, Nicole? Está cortando. oi, tá me ouvindo agora? Agora sim, agora estou escutando. O microfone ele está cortando sozinho. Bom, então assim eu fiquei bastante decepcionada de não poder realizar esse projeto, mas o que fazer, né? Bola para frente, né? Seguir com outras demandas, né? Bom, recentemente eu voltei a pedir autorização para fazer uma obra e consegui, mas não é uma obra ficcional, é uma obra, digamos, mais documental. Então isso pode fazer. Então eu consegui autorização para um projeto chamado Todas as Cores de Clarice, que na verdade seriam todas as cartas de Clarice, mas eu chamei de cores porque eu sinto muita falta dos meus filmes de pessoas pretas, pessoas negras. E me arrependi no filme de Corpo Inteiro, eu não ter colocado uma atriz negra. Então, eu chamei de Todas as Cores, porque esse projeto das cartas, nós vamos selecionar 6 pessoas
6 mulheres, atrizes, cantoras e pessoas do povo, pessoas normais, enfim, para estarem fazendo uma leitura de algumas dessas cartas. E essas cartas foram 16 anos que a Clarice morou fora do Brasil e há uma correspondência muito farta e muito afetuosa com a família e com os amigos. Então, há um conteúdo... O livro está aqui. É um livro bem grande. É uma bíblia que acabou de ser lançada, né? Clarice Lispector, Todas as Cartas. É um livro imenso. Foi organizado pela Teresa Montero. E aí nós estamos com esse projeto e buscando realizar diretamente com alguma televisão, com algum player, com alguém que possa bancar a realização. Fizemos um orçamento super baixo orçamento, porque nós não podemos mais depender da Ancine, né, para nada, né? Então eu fiz um orçamento e pensei questões de produção que me viabilizasse eu filmar barato, né, com pouco dinheiro, né? Então, o projeto está em 2 televisões, vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Agora, a Clarice era uma pessoa que ia muito ao cinema, né? Ela gostava muito de cinema, né? Ela fala muito sobre isso nas cartas também. Então, eu me sinto... Quando eu escolho uma obra dela para fazer uma adaptação, eu procuro escolher alguma coisa, primeiro, que bate em mim, né? Que tem a ver comigo, que eu me sinto contemplada. E eu procuro sempre pensar... quando eu pego um texto para adaptar para roteiro, primeiro, eu tenho total consciência de que eu nunca vou alcançar a magnitude da obra literária, porque a literatura é tudo, a literatura entra em detalhes que o cinema não chega, não alcança, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu acho, quando eu pego um texto, é fazer uma escaleta. A primeira coisa é a escaleta, né? Que é observar as locações, as necessidades de espaço que essa obra pede. Então, a Clarice ela costuma ser detalhista. Nesse projeto Rio de Clarice, por exemplo, eu escolhi alguns contos que eram bem marcados nessa situação das ruas da cidade e tal. Bom, então, feito isso, eu sabendo aonde eu vou filmar, quantos locais eu preciso filmar, aí eu consigo ter uma ideia de valor de projeto, consigo ter uma ideia de quantos dias eu preciso para fazer o filme. Aí depois eu vou entrar na parte de diálogo. Eu vou ver o que já tem no texto de diálogo, porque a Clarice, se você observar várias das obras dela, tem partes com diálogos e partes sem nenhum tipo de diálogo, apenas impressões, sensações, sentimentos e tal. Então, eu procuro extrair o máximo possível do que é diálogo palpável, real, né? Entre 2 personagens e tal. Quando é um personagem que está falando sentimento, sensação, aí vai entrar a minha parte criativa de roteirista para poder imaginar como aquelas sensações podem ser ditas sem ter uma narração por trás. No caso do ovo, eu tive assim, uma ideia e muita sorte de conseguir a participação da Maria Bethânia narrando toda a obra, né?
O filme é uma narração. E como é que eu fiz o filme? Eu pegava a narração da Bethânia e dava para os atores escutar, para eles introjetarem aquela sensação. E assim que eu fiz o ovo, né? Bom, então o Rio de Clarice é um roteiro que não vai ser filmado. Quem sabe um dia no futuro, talvez até por outra pessoa, não por mim, mas enfim. Mas o outro filme que eu fiz, que eu gostei muito de ter feito, é o de Corpo Inteiro. Você viu, professora? Vocês chegaram a assistir o filme de Corpo Inteiro? Eu imagino que sim, né? Ele está no YouTube e vai passar agora na TV Sesc de São Paulo também. Esse filme aqui é um filme muito querido, porque é a fase das entrevistas que a Clarice fez ao longo da vida, né? Quando ela voltou para o Brasil, dessa longa estadia na Europa e nos Estados Unidos, para sobreviver, ela começou a fazer entrevistas com personalidades, políticos, artistas, amigos. Então, o livro de Corpo Inteiro era um livro muito bacana que eu tive acesso a ele como adolescente, porque tinha uma entrevista do Tarcísio Meira, e na época eu adorava o Tarcísio Meira, então eu falei, ai, que livro legal, tem entrevista com o Tarcísio Meira e tal. Depois, no futuro, quando eu fiz o filme, o Tarcísio Meira nem participou, mas participaram pessoas incríveis, assim, né? E, bom, como representar Clarice no filme, né? Essa foi a coisa mais interessante, eu acho, desse projeto, porque eu pensava comigo, né? A Clarice é minha tia-avó, eu conheci ela, convivi com ela até os 11 anos, e eu não vai ser crível, não vai ser verdade para mim eu botar uma atriz para representar a Clarice. Por quê? Porque a atriz não é a Clarice. Se eu botasse a Luísa Cardoso para fazer o filme inteiro, ia ser o tempo todo aquela pessoa se fingindo, ser Clarice e tal. E uma vez a Luísa foi provar figurino lá em casa e ela falou assim, Nicole, eu vou fazer uma homenagem, porque eu não sou a Clarice. E eu falei, claro que não, você está totalmente certa. Ou então, o que eu fiz? Eu escolhi várias pessoas para representar a Clarice. E cada entrevista tinha uma pessoa diferente fazendo entrevista. Haviam as pessoas vivas e as pessoas que já tinham morrido, né? Então, os vivos, como a Tônia Carreiro, Elke Maravilha, vou pegar a cola aqui no DVD, que tem um monte de nome aqui. Enfim, pessoas vivas, né? Deixa eu ver aqui as pessoas vivas. Bom, os vivos eram Ferreira Goulart, Tônia Carreiro, a Maria Bonomi, Nélida Pion, Oscar Niemeyer e Elke Maravilha. Então, esses vivos, a gente refez a entrevista com eles, né? Então, foi uma parte documental do filme. E as pessoas que já tinham morrido, como é que eu ia fazer, né? Porque Jorge Amado já tinha morrido, Rubem Braga, Caribé, Nelson Rodrigues, Fernando Sabino, o jornalista Carlinhos Oliveira, o futebolista João Saldanha. Essas pessoas já tinham morrido. Então, eu tive que convidar atores para representá-los. E aí entrou a parte ficcional na história, né? E aí é muito interessante porque, tecnicamente falando, é uma ficção que demanda muitas necessidades técnicas, figurino, maquiagem, uma série de coisas que aí são realmente atores, né, representando. E eu acho que foi um filme assim, muito feliz de eu ter feito. Nesse meio tempo, eu conheci a Adriana Calcanhoto e convidei ela para fazer a música tema, ela topou,
gravou, e a música tema é uma música cujo texto da música é da Clarice, que é o Que o Deus Venha, e que foi musicado pelo Cazuza e o Frejá, né? E aí eu convidei o Frejá para fazer a música incidental do filme. Então, quando a gente faz um filme, parece que tudo se junta, né? Parece que o que tem que ser acontece. E eu sinto que quando eu faço um filme, é como se ele já existisse em outro nível, em outro lugar, talvez no astral. Eu apenas faço ele acontecer e se tornar real aqui na Terra. Eu acho que, do ponto de vista energético, espiritual, a minha ligação com a Clarice é bastante profunda. Eu sou bastante mística, a Clarice também era. Ela gosta muito de animais, eu também gosto. Então, assim, a gente se dá bem, sabe? E na véspera de eu rodar a primeira cena desse filme, eu tive um sonho muito lindo com a Clarice, que foi um sonho totalmente espiritual, porque eu ouvi a voz dela. E ela só disse uma coisa para mim. Ela disse assim: eu estou aqui. Eu escutei a voz dela, foi real isso, não foi brincadeira, foi verdade. Né? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos escutando. Tá, que bom, porque eu estou falando horas aqui, aí vê que não. Enfim, quer falar alguma coisa, professora? Quero sim. Você adiantou algumas questões, né, que eu ia trazer, como, por exemplo, os projetos futuros de adaptações da obra da Clarice, porque eu, particularmente, fui muito tocada pelos seus filmes. Como eu disse anteriormente, eu tive acesso primeiro ao Ovo, por causa desse diálogo com o Bigode na época, né? Ele disse: olha, tem um filme, a adaptação do Ovo e a Galinha. Inclusive, na época, ele me passou o seu contato, porque eu não tinha acesso, não sabia como ter acesso ao filme, mas guardei um diário, quando fui tirar, tinha perdido o papel. Aí acabei perdendo o contato dele e o seu. E aí eu só vim conseguir ter acesso ao filme alguns anos atrás, há uns 2, 3 anos, porque ele está disponível no Porta Curtas. Inclusive, hoje, eu olhei, ele ainda está lá, no Porta Curtas. Tá assim. Então, é um filme que me tocou muito, porque essa questão da energia, ela é muito importante para mim também. Inclusive, quando eu conheci o Luiz Carlos, por coincidência, eu tinha lido o conto O Ovo e a Galinha naquela época, né? Na época eu era estudante ainda, e foi um encontro muito emocionante para mim, porque eu estava muito impactada por esse contato com esse conto da Clarice, e ele me falou, né, me trouxe esse relato sobre essa adaptação. Então, quando eu tive acesso, eu me emocionei muito, e apesar de a obra de Clarice, O Ovo e a Galinha, aparentemente ser um dos contos que é colocado por algumas pessoas como um conto mais difícil da autora, mas vocês conseguem trazer esse sentimento, né, de perplexidade que ela nos convida a sentir a partir do conto. Esse sentimento também que nos faz pensar também o lugar da mulher no mundo, porque embora a Clarice não assuma publicamente essa relação com o social, mas esse social, esse feminino, ele está muito presente na obra dela, e isso está presente também no filme. É uma curiosidade que eu tive, assim, em relação ao Ovo, foi sobre os possíveis diálogos que ele traz com outras obras da Clarice Lispector, porque, por exemplo, aquela cena ela despertando com o som do relógio, né, o despertador, e de repente ela fica ali parada, centrada naquele relógio, e me lembrou o Relatório da Coisa, que no Relatório da Coisa a personagem vai estabelecendo esse diálogo com o relógio, né, com Sveglia, como sendo o Sveglia aquela coisa que desperta o sujeito para o acontecimento, né, para essa perplexidade poética diante da vida.
Então, me pareceu que nessa cena, por exemplo, do filme, ele, de certo modo, dialoga, né, com essa obra da Clarice. Uma outra impressão que eu tive também de diálogo foi em relação àquela cena em que os personagens estão sentados, como se estivessem mecanicamente trabalhando, como se remontasse, inclusive, a Hora da Estrela, nessa despersonalização. Inclusive, recentemente, eu li uma das cartas as cartas e as entrevistas da Clarice, e uma das entrevistas que ela faz, que é com Tom Jobim, né, inclusive, eles falam sobre isso, de como a sociedade industrial ela vai despersonalizar a vida e como eles propõem oferecer para o mundo a felicidade, né? Essa felicidade que vem após esse sofrimento, essa perplexidade diante da existência. Então, eu queria saber, em relação ao ovo, por exemplo, se de fato foi pensado isso no roteiro antes, pela própria Clarice Lispector e pelo Luiz Carlos, ou se foi uma percepção sua de trazer esse diálogo, ou se não existe, eu, como leitora, estou fazendo as conexões. Eu queria que Olha, falasse um pouquinho. o que eu posso te falar é que a Clarice, ela voltava em alguns contos e algumas histórias que ela fez, ela retomava alguns processos em cima das mesmas obras. Eu já senti isso, de alguma forma, assim. Então, uma coisa curiosa é que quando eu vou trabalhar com a obra da Clarice, parece que as coisas se formam. Por exemplo, essa cena toda que você comentou das pessoas trabalhando no escritório, a cena da luneta, foi toda filmada no Observatório Nacional, que eu vim a descobrir depois que a Clarice gostava de passear lá, que era em São Cristóvão. Um dia eu fui lá para tentar conseguir a locação para filmar. Só um minuto. Desculpa. E quando eu chego na sala das relações sociais do Observatório Nacional, eu vejo uma foto da Clarice e uma da Betânia no painel da pessoa responsável. Aí eu falei, gente, o que é isso, meu Deus? Que coincidência! E a pessoa amava a Clarice e tal, e aí pirou com a ideia do filme ser feito lá, e acabou que a gente conseguiu fazer o filme lá, sem ter que pagar uma fortuna de locação. Então, assim, parece que quando você mexe com a obra da Clarice, parece que uma mágica acontece, sabe? E as coisas dão certo de uma forma. É muito interessante, realmente. Eu gosto muito desse filme, é um filme muito hermético, não é assim um filme muito fácil, não é um filme muito palatável, eu acho. Assim, é um filme hermético, o conto é hermético, né? Mas é muito bonito, realmente. E é isso que eu falei, né? Acho que a Clarice ela realmente entendia a alma da galinha, né? A alma dos cavalos, dos cachorros, de vários animais, né? A Clarice gostava muito dos animais, né? Bom, eu fico nessa mistura. Meu cinema, basicamente, eu sou documentarista, apesar de que eu também tenho um grande prazer em fazer uma ficção, mas é uma coisa muito trabalhosa, a ficção. Você depende de ter que lidar com muita gente, muitos atores, e os atores dão muito trabalho, enfim, são muito exigentes, e para mim não é fácil. Eu prefiro lidar com o cinema verdade, com o cinema direto, com o cinema documentário, que é a minha linha. E eu trabalho muito com povos indígenas e gosto muito de filmar projetos ligados a temas de cunho etnográfico. Esse é o meu verdadeiro cinema. Mas como sobrinha da Clarice e como artista, como uma pessoa que gosta de Paulo, me escuta? literatura, sim,
Pronto, pode falar, porque tem uma cortadinha rápida aqui. Bom, eu não podia abdicar de ter prazer em fazer essas adaptações, né? Enfim, agora eu queria só comentar que, na verdade, a Clarice e a minha avó Tânia e a minha outra tia Elisa Lispector, que também era escritora das boas, parece, né, dizem que a mãe da Clarice escrevia. Há uma coisa que se fala sobre isso na família, que ela gostava de escrever também. Então, quando eu pego um livro da Elisa, que se chama No Exílio, eu quero falar para vocês que o livro No Exílio, da Elisa Lispector, de toda a obra das irmãs Lispector, é o mais cinematográfico de todos. E eu acho que a gente não pode deixar de falar da Elisa Lispector, porque quando você lê as cartas que a Clarice escrevia para as irmãs, é uma coisa de uma afetuosidade que a gente vê. A maioria das famílias, os irmãos não se amam tanto como a Clarice amava as irmãs, e vice-versa. A minha avó, a Tânia, foi, na verdade, quem criou a Clarice, né? Porque a minha bisavó morreu muito cedo e a Clarice era uma criança. Então, quem cuidava da Clarice era a Tânia. E a Elisa, e a Tânia e a Clarice formaram um elo muito forte de ligação entre as três. E quando a Elisa Lispector fez o livro Do Exílio, que é um livro absolutamente biográfico sobre o período. O livro começa, me parece que em 1908. Ele conta toda a saga da família, fugindo dos pogroms russos até o Brasil, até a chegada do Brasil, e o livro acaba com a criação do Estado de Israel. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a Clarice ela se torna uma personagem desse livro da Clarice, né? Desse livro da Elisa. Ela é uma criança. E a Elisa, por ser mais velha, ela viveu coisas que a Clarice não viveu. Ela vivenciou cenas muito difíceis para uma criança, que provavelmente o biógrafo Benjamin Moser se fiou muito nisso, né, para escrever aquela biografia dele, né? Com certeza, No Exílio, para quem quer estudar a obra da Clarice, tem que ler Elisa Lispector, sabe? Porque a Clarice mesmo dizia, a Elisa é a verdadeira escritora da família. Então, eu fiz a adaptação do livro No Exílio, adaptação do livro para fazer um filme. Há muitos anos atrás eu comecei esse projeto. É um projeto desses que eu nunca vou realizar, tenho total consciência e conformidade em relação a isso, porque seria um projeto muito caro de ser feito, porque a família passa por várias cidades, e é um filme de época, né? Então, assim, recomendo que procurem e leiam esse livro. Quem gosta da obra da Clarice deve ler esse livro, porque ele é o berço da Clarice Lispector, né? E, enfim, como eu disse, os biógrafos amam, né, ler esse livro e tal. E a Elisa, ela deixou uma obra que, quando ela morreu depois da Clarice, ela deixou uma obra que só a família tinha acesso. E era uma obra que falava
os ancestrais da família. Deixa eu ver se o livro está. O livro está por aqui, em algum canto aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se chama Retratos Antigos. Ele foi organizado pela Nádia, né, pela Nádia Bartella Godley. E é uma preciosidade, na verdade. Olha aqui, a mãe da Clarice. Não sei se dá para ver bem. Assim, A mãe da Clarice, né? Eu tenho uma ligação muito espiritual com ela. Ela se chama Mariam. E meu nome em hebraico é Miriam, como ela também. E até hoje a gente não sabe se foi real ou não, se ela realmente foi estuprada na época pelos cossacos russos. Há um trecho no livro do Exílio que sugere isso, mas não fala isso. O Benjamin Moser já levou para esse lado do estupro, né? E a minha família ficou bem revoltada na época, porque ninguém da nossa família sabia dessa história, né? Então, se ela chegou a ser estuprada ou não, e se ela ficou doente em decorrência desse estupro, é bem capaz, realmente, né? Então, assim, quando eu penso Clarice, eu penso na família, né? Eu não penso Clarice Lispector um ser isolado. Eu penso na Clarice, na Elise e na Tânia, né? Porque, para mim, elas são muito unidas, é uma coisa muito integrada, assim. Bom, eu não sei se a Clarice tem o lado judaico na obra dela, acredito que não muito, mas a Elisa já tinha uma questão mais ligada a esse tema, mas é uma coisa assim, claro que a Clarice era judia de coração, e quando o filho dela se casou, o Paulo Gurgel Valente se casou, ela ficou muito feliz de saber que ele estava se casando com uma mulher judia. Ela ficou muito feliz, né? Então, assim, essa questão da ancestralidade judaica, eu acho que se quiser procurar na obra da Clarice, vai achar. Em algumas entrelinhas, talvez, né? Mas é isso, eu acho que eu me sinto muito honrada de ser sobrinha neta dela e espero que a minha obra ajude a formar novos leitores e é apenas esse o meu desejo, né? Em relação ao projeto do exílio, eu acho que ele ainda não está totalmente descartado, porque eu pensei na possibilidade de não fazer uma ficção de época, aquela coisa carérrima, e filmar na Rússia, né, e naqueles portos que a família passou e tudo, mas tentar fazer um documentário, talvez poético, falando um pouco sobre essa vinda da família da Rússia para o Brasil, né? Eu sou a segunda geração que nasceu no Brasil, isso é muito recente ainda. Então, essa história da Rússia, no meu DNA, é muito profundo ainda. E é isso, eu acho que é isso que eu tenho a falar nesse momento agora. Eu queria falar, você fala da importância da obra da Elisa, né? Nós, enquanto admiradores da obra da Clarice, sempre tivemos e temos nessa curiosidade de conhecer um pouco mais as irmãs, né? Sobretudo a escrita, né, da Elisa. No entanto, são obras assim que não foram reeditadas. Aí eu queria perguntar se você sabe se há um projeto de reedição dessas obras, para que o público, de um modo geral, ele consiga ter um acesso mais fácil tanto à obra literária da Elisa, como também a esse documento, né, essa literatura biográfica da própria Elisa também, o Exílio, por exemplo. Olha, Sabe o do se há um exílio projeto?
Isso dependeria totalmente de mim, eu acho. A minha mãe está com 82 anos, está idosa, ela não tem muita cabeça mais para organizar essas coisas, mas eu, coisa de 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu achei uma caixa dentro do armário da minha casa. E a minha mãe havia se mudado e eu fiquei na casa sozinha. Minha mãe casou de novo, se mudou e tal, e algumas coisas da minha mãe ficou no nosso apartamento. E eu sou uma pessoa muito danada, muito curiosa. Eu achei uma caixa imensa, com coisas antigas. Aí eu fiquei louca e falei: opa, o que temos aqui, gente? O que é isso? Aí eu comecei a abrir a caixa e todas as cartas estavam ali. Essas cartas que foram publicadas agora, e no livro recente também, que a Teresa organizou, as cartas estavam todas ali. Estava também a certidão original da Clarice. Tudo à mão, tudo escrito à mão, aquelas folhas delicadas, aquele material importantíssimo guardado dentro de uma caixa, dentro de um armário. E aquilo me deu um nervoso muito grande. Havia também muita coisa da Elisa ali, porque era um arquivo da Elisa. A Elisa que manteve essas cartas da Clarice. A Elisa que era o arquivo da família, como um todo, entende? Então, eu sou uma pessoa... Na mesma hora, eu liguei para o Paulo Gurgel Valente, o filho de Clarice, e falei: Paulo, você está sentado? Ele falou: estou. Eu falei: olha, eu acabei de encontrar 200 cartas da sua mãe, não sei se você tem cópia disso. Está aqui também a certidão de nascimento e mais várias obras da Elisa e tal. E eu falei: o que eu faço com isso? Eu fiz a coisa certa, ter ligado para ele em primeiro lugar, com certeza, e ele me recomendou que fizesse um contato com o Instituto Moreira Salles. Na mesma hora eu liguei para eles, vieram 2 pessoas do Instituto Moreira Salles na minha casa, botaram luvas de pelica e fizeram um levantamento daquele acervo fabuloso e levaram tudo. E eu me senti muito, muito bem de ter feito isso. A minha mãe briga comigo muito, até hoje, porque eu fiz eu não doei as cartas para o Instituto Moreira Salles, elas estão lá em comodato, quer dizer, elas continuam sendo da família, mas elas estão no local que elas deveriam estar, sendo bem guardadas, com ar-condicionado, protegidas de bichinhos, cupins e coisas assim. E ali também havia uma obra inédita da Elisa. Então, tudo relacionado às cartas de Clarice, tudo relacionado à obra da Elisa Lispector, estão muito bem guardadas no Instituto Moreira Salles. Então, assim, hoje em dia, se alguém quer pesquisar a obra da Elisa, pode ir no Instituto Moreira Salles, que vai encontrar tudo lá. Imagina se esses documentos estivessem até hoje na casa da minha mãe. Não fazia sentido isso, né? Então, eu me senti bem de ter feito isso, e na época a minha avó estava viva ainda, e ela ainda falou assim: passa aqui, que eu vou te dar um livro que eu quero que vá junto para o acervo. E ela me deu a primeira edição do primeiro livro da Clarice, não me lembro exatamente qual foi, acho que foi o Perto do Coração Selvagem, a primeiríssima edição. Na época os livros eram numerados, né? Então eu acho que foi o livro número 1, ou 2, ou 3, do Perto do Coração Selvagem,
porque todas as obras que a Clarice fazia, ela mandava para a Tânia ler. E a Tânia é que sugeria os títulos. Alguns amigos também chegaram a sugerir, mas a Tânia aconselhava muito a Clarice em relação à literatura, né? A minha avó. E aí está lá no Instituto Moreira Salles, muito bem, graças a Deus. E qualquer pessoa pode ter acesso, na verdade, com a autorização da família. E eu sinto que tem surgido pessoas interessadas em estudar a obra da Elisa nos últimos tempos, assim. Isso. Já existem alguns especialistas, não tanto como Clarice, mas... Agora, quanto à reedição dos livros, eu até estava conversando com o Tom Farias, que é um biógrafo muito famoso, e eu perguntei para ele, Tom, eu posso pegar a obra da Elisa e readaptar usando palavras, digamos, mais palpáveis, palavras mais atuais? E me parece que eu posso fazer isso, né? Sem mudar o sentido do livro, claro, o sentido da frase, mas talvez buscar alguns sinônimos mais contemporâneos, porque é um livro... A Elisa, ela era uma escritora difícil, a leitura dela, né? Como a Clarice também é, né? Então, é uma coisa a ser feita, né? Eu adoraria que alguém me ajudasse a fazer isso, porque eu não dou conta de fazer tudo que eu faço, né? Enfim, eu moro num sítio, eu trabalho com agrofloresta, sou agricultura orgânica, tenho 11 cachorros, 40 galinhas, então eu não consigo nem sair muito daqui, mas eu espero que surja alguém, ou a Teresa Montero, ou a Nádia Gottlieb. A Nádia, ela está sempre com essas ideias também, da gente reeditar toda a obra da Clarice, né? Eu acho que vai chegar esse momento, espero que não demore, né? Da Elisa, quer dizer. Nós também esperamos que não. Eu, particularmente, tenho muita vontade de ler a obra da Elisa Lispector, porque eu logo cedo fui tomada, né, pela obra da Clarice Lispector, e foi uma obra que me modificou completamente, me edificou no sentido poético da palavra, né? Então, eu acho que sobretudo, ter acesso a essa literatura para entender também o universo dessas mulheres, né? Porque, lendo as cartas da Clarice, me parece mesmo que existe uma relação de ligação, né, entre essas três mulheres que é muito forte, e com certeza isso está na obra da Clarice, né, no modo como ela pensa e no modo como ela nos faz experienciar essa coisa, que ela é uma das nomeações que ela dá, né, a esse momento de epifania, esse momento de luz, em que os personagens nos permitem, né, ter uma experiência diferente da vida, e seria bastante interessante ter acesso a essa obra da Elisa também, para entender de que maneira a Clarice também está na Elisa, né, de que maneira essas mulheres se atravessam na sua escrita, na sua linguagem. E uma curiosidade que me surgiu agora, a partir da sua fala, quando você 200 cartas aí numa caixa, essas cartas, elas estão no livro que foi publicado recentemente, agora, ou ainda não foram? Não, já foi publicado, sim. Já foi publicado, né? Tanto interessante. Sim, tudo publicado já. Tudo publicado. Agora tem essa nova edição, né, que é mais completa e tem algumas coisas inéditas, mas que não estavam nessa caixa, estavam em outro acervo, talvez lá da casa de Rui Barbosa, né? Então, está tudo publicado. Agora, eu não sei se ainda tem algo inédito da Clarice para ser publicado, eu não sei. Talvez. Talvez ainda se encontre alguma coisa dela, né?
Ela gostava de escrever com pseudônimos, né? Mas, não sei, talvez tudo da Clarice já tenha sido publicado, realmente. Não dá para saber, mas você sabe que foram encontradas várias obras, por exemplo, de outros autores. Ainda hoje se descobrem obras de autores da literatura do início dos anos 30, dos anos 20. Ainda se encontra obras de dos autores negros, né, da literatura negra, ainda se encontra alguma coisa. Então, pode ser que ainda se encontre alguma coisa inédita da Clarice por aí. Pode ser, né? Ela gostava muito de guardar papel, né? Tem uma história engraçada, que ela morava em Washington e a minha mãe, a minha mãe foi visitá-la um dia, jovem, e a Clarice saiu para fazer alguma coisa e minha mãe resolveu arrumar a mesa da Clarice, né? Organizar os papéis dela. E quando a Clarice chegou, ela ficou enlouquecida porque ela não encontrava mais nada e aquela anarquia dos papéis, porque ela escrevia muito pequenas anotações e folhas. Eram outros tempos, né? As pessoas escreviam realmente, né? O meu computador quebrou e hoje eu tive que escrever com caneta e papel, e é uma coisa complicada, né? Quer dizer, eu fico pensando, eu sou de uma geração que ainda escreveu bastante com caneta e papel, e lápis e papel, mas os jovens de hoje, eu acho que eles não sabem mais escrever com papel e caneta. É tudo no teclado do celular e eu acho que a gente desenvolve uma área do cérebro diferente quando a gente escreve com a caneta, né? Enfim, são as modernidades, né? A Aparecida Nunes, né, uma das principais estudiosas da Clarice Lispector, que se dedicou a estudar mais a obra jornalística da Clarice, ela fala que Clarice Lispector foi uma entrevistadora e jornalista diferente de todos os outros. E nós vamos percebendo isso no seu filme. Então, é um filme bastante poético que nos entrega uma carga afetiva, uma carga poética muito intensa. Então, um filme que, quando eu vi, por exemplo, eu chorei como se estivesse lendo uma obra da Clarice Lispector. Então, só para a gente não se delongar tanto, eu sei que você tem outros afazeres, mas é, como você fala um pouco da questão da escolha das atrizes para fazer a Clarice Lispector, mas como foi para você, enquanto cineasta, enquanto roteirista, retomar essas entrevistas da Clarice Lispector? Foi muito prazeroso, porque, como eu falei antes, o livro de Corpo Inteiro era um livro muito acessível para uma adolescente ler. Eu acho que foi a primeira obra da Clarice que eu li realmente quando era jovem. E era muito. São entrevistas muito saborosas. A entrevista que ela faz, que a Luísa Cardoso faz com o Fernando Eiras, que é o Fernando Sabino, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Os atores me surpreenderam demais, assim, né? Bom, a escolha é uma coisa muito sutil dos atores, né, das atrizes, né? Eu fui eu fui vendo pessoas que eu me identifico, pessoas que tinham já uma identificação com a obra da Clarice. Mas desse filme que eu vou fazer agora, que é Todas as Cartas, que não são todas as cartas, porque eu não daria conta disso, são todas as cores de Clarice, eu vou ter uma outra percepção na hora de chamar o elenco, sabe? Eu, eu já não quero
já não faço questão de pessoas globais, de pessoas famosíssimas. Eu quero pessoas mais palpáveis, pessoas mais como eu, sei lá, pessoas mais normais. Algumas atrizes que fazem muito Clarice, para mim já não me satisfaz, sabe? Eu já quero buscar outras pessoas, assim. Eu acho que é isso. Tá no meu canal no YouTube, o filme de corpo inteiro. Então, quem quiser assistir, o canal chama Tabocas Filmes. Tabocas Filmes. Lá eu acho que é o terceiro filme que está lá. Eu botei há um mês e pouco atrás, já está com 3.000 e poucas visualizações. E tem o Inclusive, DVD né? também. Se quiser encomendar o DVD, a gente manda pelo correio. No YouTube, ele Maravilha. não está com a qualidade tão boa quanto no DVD. O DVD está com uma qualidade melhor. Inclusive, o filme O Ovo, ele aparece em alguns sites na internet, lá no Porta Curtas, mas lá o áudio não está tão bom. Está um Né? pouco ruim o áudio. Uhum, Eu acho que uhum. eu recomendo, né, bastante, enquanto estudiosa de cinema, de literatura, são obras indispensáveis, tanto para a gente ingressar de maneira afetuosa e crítica no cinema brasileiro, como no cinema de Clarice Lispector, né? Eu chamei esse nosso encontro o Cinema de Clarice, porque é um cinema que emerge, né, a partir dessa obra da Clarice Lispector. Fico extremamente triste por saber que o cinema brasileiro não poderá mais adaptar a Clarice Lispector, porque eu acho que o cinema que tem mais sensibilidade para adaptar a Clarice Lispector é o cinema brasileiro. Então, é uma notícia que me afeta, né, porque enquanto estudiosa, fã do cinema, fã da obra da Clarice Lispector, eu gostaria muito de ver outras produções, inclusive, uma das coisas que eu trouxe, né, como pergunta que você adiantou, era sobre outros projetos. Seus projetos são muito bonitos e muito pertinentes, então vamos saber, né, se tem mais alguma obra aí na agulha para sair sobre a Clarice Lispector, sobre a obra, mas é uma pena não poder mais fazer as ficções, no entanto, poder trazer também esse universo documental, nesse universo jornalístico da Clarice, é importante, porque como a própria Nádia coloca na sua fotobiografia, existe ali um limiar entre a autora e a obra, né? É um limiar que se traduz por essa busca da linguagem, uma busca da linguagem que não é só literária, ela está presente no próprio universo da Clarice Lispector. E, inclusive, eu lendo, né, sobre suas produções, eu vi que você produziu uma performance poética a partir das cartas que a Clarice escrevia para as irmãs. Então, fiquei muito curiosa, inclusive, para saber se não tem gravado, disponível em alguma plataforma, essa Não, performance poética, né? tem um teaser do YouTube, no canal, mas é uma coisa pequena. Realmente eu não filmei toda a leitura dramatizada. Eu gosto muito de trabalhar com a atriz Dora Pellegrino, né, que é filha do Hélio Pellegrino, que foi a Dora conviveu com a Clarice durante mais tempo que eu, porque a Clarice visitava muito o Hélio, e a Dora está sempre nos meus filmes. A Dora é uma atriz que com certeza vou manter em tudo que eu fizer. É uma das maiores atrizes, eu acho, brasileiras, assim. E aí eu chamei ela para fazer a leitura das cartas no teatro, né? Uma leitura dramatizada. A gente não tinha dinheiro para fazer, então a gente não podia ensaiar, eu não podia exigir que as atrizes decorassem aquele texto todo, então nós optamos por fazer leitura. E eu acho leitura um projeto ótimo, sabe? A gente fez em vários lugares, para vários públicos, e
Em relação ao cinema brasileiro, a gente está numa crise tão grande hoje que eu acho que ninguém está conseguindo fazer nada, né? De autor nenhum, de obra nenhuma, de nada, né? Mas eu tenho esperança que em 2022 eu estudo astrologia e sei e me falaram também que 2022 vai ser um ano muito bom para a cultura como um todo, né? Espero que isso seja um sinal, enfim, de que as coisas voltem à normalidade no Brasil, que a gente possa trabalhar e ser menos discriminado, né? Isso. Porque eles acham que a gente mama no governo, mama que a gente está. E não é verdade. Quando eu produzo um filme, quando eu trabalho num projeto de cinema, eu trabalho igual um cão, assim, igual um cavalo, entendeu? É muito puxado fazer um filme, é muito difícil fazer um filme, né? É como salvar um leão, né? E são muitas horas de dedicação, é muito desgastante, é realmente muito puxado. Mas é o que a gente gosta, a gente tem aquele prazer muito grande de estar no set de filmagem. E eu espero que eu consiga realizar outros filmes. Vamos lá. Nós esperamos também, né? Para encerrar aqui, eu prometi que não ia me delongar muito. Eu pensando numa coisa que a Naida Gottlieb ela traz na fotobiografia, logo no início, quando ela está apresentando a Clarice Lispector, ela apresenta a Clarice a partir do olhar dos familiares e dos amigos, né, mais íntimos da autora. Então, eu queria, de maneira um pouco ousada, perguntar quem foi Clarice para a menina Nicole Algrante e quem é Clarice para a mulher Algrante hoje. Bom, eu acho que como menina, eu sabia quem ela era. Tem uma foto antiga, que eu devo ter uns 6 anos de idade, e eu estou sentada em frente à Clarice, e tem a Tânia e a Elisa também nessa foto. É a única foto que eu tenho com a Clarice. E eu acho que a Clarice, eu tinha assim, uma apreciação muito grande por ela como ser humano. Ela foi muito carinhosa comigo todos os momentos. Estava sempre sabendo tudo o que estava acontecendo, ligava sempre lá para casa, a mamãe sempre falava com ela. De vez em quando a Clarice tocava a campainha lá de casa e surgia. E de vez em quando a gente ia na casa dela visitar ela, e eu já adorava cachorro. Queria chegar perto do Ulisses, mas eu sentia que ele era brabo, muito ciumento. E eu acho que eu tinha uma ligação com ela. A Elisa já não gostava de cachorro, então já não gostava de bicho, de cachorro, assim, enfim. E a Clarice gostava de bicho, e eu amava bicho, então a gente tinha muita coisa em comum, assim. E ela dedicou alguns livros a mim, A Mulher que Matou os Peixes. Eu, inclusive, cheguei a fazer a leitura dramatizada eu mesmo, da Mulher que Matou os Peixes. E hoje a Clarice está no astral, né? Quando ela quer, ela aparece. Eu não forço a barra, porque eu não vou ficar chamando, né? Que ela está descansando. Mas ela, quando eu começo a trabalhar alguma obra dela, aí ela parece que chega mais perto de mim. E aí eu sinto algumas energias. Assim. Mas de vez em quando sonho. Outro dia eu sonhei com a minha avó, né? E para mim o sonho é verdade, né? Então é isso. Acho que a Clarice está viva. E todos os filmes, eles são nossos enquanto cineastas, enquanto a gente está fazendo o filme.
mas depois que ele está pronto, ele é do público, ele é de quem assiste o filme, né? Você passa a ter um domínio sobre aquela obra a partir do momento que você assiste ela. Ela passa a ser sua também. Então, eu tenho esse sentimento, né, de que os filmes estão aí, são de quem assistir, de quem gostar. E eu vou mostrar uma coisa que tem aqui, só deixa eu pegar aqui. Não sei se dá para ver. Sim. Isso aqui é um painel com várias fotos da Clarice, que me serviu de inspiração. Ele não foi feito por mim, ele foi feito pela diretora de arte do filme de Corpo Inteiro, a Débora Maslum. Ela fez isso e acabou ficando comigo, né? Quando acabou o projeto. E aqui tem todas as fases da Clarice, aqui é um quadrinho muito fofo. Muito. E aí eu tenho ele sempre perto de mim aqui no escritório. Mas eu senti uma grande tristeza com a morte dela. Uma tristeza muito profunda, porque eu tinha só 11 anos de idade e a gente teria sido muito amiga. Assim, a gente teria convivido bastante, né? Se ela pudesse ter vivido mais, né? Enfim, foi triste que ela morreu com 11 anos, e eu tinha 11 anos. E na época eu liguei para o Jornal Nacional para dizer que a Clarice Lispector tinha morrido. Eu era muito metida, sou até hoje, né? E eu com 11 anos peguei o telefone e liguei liguei para a TV Globo. Na época era mais fácil ligar para a TV Globo, eles atendiam lá. E eu falei, olha, eu gostaria de comunicar que a Clarice morreu, Clarice Lispector. E vai ser enterrada domingo no cemitério do Caju, cemitério israelita do Caju. E tá lá, ela tá lá. Quer dizer, ela não tá lá, ela tá no astral, né? Ela tá na literatura dela, ela tá no mundo todo, ela tá em todos os leitores. É isso que eu queria dizer. Eu agradeço muito, né? Inclusive, ano passado, por essa época, eu estive no Rio de Janeiro e eu visitei o local, né, onde o corpo da Clarice está. Eu não costumo frequentar cemitérios, não gosto muito, mas eu tenho uma ligação tão forte com a autora que eu senti essa necessidade de estar presente. E quando eu estive no local, eu senti uma energia diferente de todas as energias astrais que eu já senti na minha vida. Isso mostra o quanto, né, a Clarice, ela toca a gente de uma forma diferente. Então, mesmo ela não estando aqui presentemente, essa memória afetiva que a gente tem dela pelas nossas leituras, pelo contato que nós tivemos a partir de vocês, vai criando, né, esse afeto tão bonito, tão significativo. E Clarice, para mim, é isso também, é afeto. É literatura, mas é afeto, é possibilidade de sentir, existir para além desse pensamento cartesiano, materialista, que vai minando, vai destruindo as ligações, as relações que nós temos com a natureza e com as pessoas, as verdadeiras relações que nós deveríamos ter, pelo menos, com a natureza e com as pessoas. E eu acho que o grande ensinamento de Clarice é esse, né? Por isso que essa ideia dela estar sempre dizendo que não gosta de entender, ela diz isso em várias crônicas, ela fala sobre isso nos contos, ela não gosta de entender, porque ela gosta do acontecimento, ela gosta daquilo que causa uma perplexidade e que demanda um outro sentir da existência, né? E quando ela faz isso no decorrer das suas literaturas, ela vai nos ensinando também a se distanciar desse materialismo tão vulnerável, né, tão ruim, de certo modo,
para a nossa composição enquanto humanos, porque ela nos ensina a sentir a vida. Eu acredito que o que está por trás do pensamento clariciano, que está lá em Água Viva, é a própria vida mesmo. É a possibilidade de a gente nascer para a vida todos os dias. Tem uma fala dela muito bonita, de uma crônica, O Grito, né, que ela vai falar isso, que todos os dias ela vive um parto doloroso. Então, essa dor, né, que ela sente com a vida, mas ao mesmo tempo uma dor que purifica e permite a felicidade legítima, verdadeira. Então, Clarice Lispector nos guia por esse caminho. E, para mim, para o Gelic, para o SEACLES, a UFPB e todos nós que estamos acompanhando hoje aqui essa live, é um momento muito importante e sensível, porque temos a possibilidade de falar, né, com um membro da família, que é artista também, e que nos traz esses olhares tão particulares também sobre a Clarice Lispector. Então, só tenho a agradecer imensamente, né, a sua presença, o seu aceite, que desde o primeiro momento que eu falei contigo, você foi muito receptiva, foi acessível, foi muito acolhedora, né? Lembrou, inclusive, a própria Clarice, porque naquela entrevista que ela dá lá para a TV Cultura, ela disse que gosta de receber os universitários, só que os universitários não a procuravam porque sentia timidez, mas se eles deixassem a timidez de lado, ela tomaria café da tarde com eles. Eu acho isso tão bonito, de uma simplicidade, de uma sensibilidade, e foi isso que eu vi também na Nicole Algrante, né? Então, muito obrigada, em nome de todos que estão aqui. Raus. Agradeço Obrigada muito. a vocês também. Desculpa aí, porque, como eu te falei, essa hora eu durmo muito cedo, né, junto com as galinhas, porque eu acordo muito cedo e eu durmo cedo, e aí eu me mantive. Passei um rapé indígena aqui, por isso que eu estou com o nariz cheio, para ver se eu acordava. E aí descobri que a minha cachorra tinha comido um negócio aqui horroroso, mas ela está bem, ela está bem. Eu acho que ela não chegou a comer, ou se comeu, comeu um pedacinho só. Ela está bem, minha cachorrinha. Que bom. E então, assim, desculpa, porque eu fiquei preocupada de estar dormindo nesse horário da live. Mas não, eu estou acordadíssima aqui e quero dizer que eu estou à disposição para dar oficina, dar curso de roteiro, curso de realização cinematográfica. Estou à disposição para trabalhar, estou à disposição para ensinar o que eu sei, que é fazer cinema, que é relações étnicas, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação em relações étnicas afro-brasileiras e indígenas, e estou gostando muito também, estou estudando autores negros, com professores incríveis, e estou gostando muito de voltar à sala de aula online, né? E é isso, comunicação. Agora vamos torcer para a gente conseguir trabalhar, fazer mais filmes e estar em comunicação com as pessoas e poder mostrar a que a gente veio, né? É Eu acho que eu verdade. quero fazer cinema. Espero conseguir fazer mais filmes, mas todo cineasta tem essa coisa dos projetos que faz e os projetos que não faz. Os projetos que não faz, eles continuam tão importantes quanto os que a gente faz, sabe? Só que, infelizmente, só a gente domina ele, só a gente conhece. Então, eu espero que a gente faça projetos, não fique só em sonhos e projetos que a gente não consiga fazer. Mas esse projeto novo das cartas, que chama Todas as Cores, e que a própria Teresa Montero, que organizou o livro, que vai fazer o roteiro, eu acho que tem chance de acontecer, porque ele é um filme bem low budget. Então, eu espero, quem sabe, esse ano mesmo,
Eu te aviso se tiver alguma novidade. Ficarei feliz de receber essa novidade, né? Espero que essa pandemia passe logo, que todos vocês, que você fique bem, que todos nós possamos atravessar, né, essa fase estranha, ruim da história, e que 2022 possa ser um ano realmente com luz, né, iluminado para a arte, para a educação e para um país diferente também. Porque eles chamam os artistas e os professores de vagabundos porque são pessoas que abrem a janela, né, como diz Clarice. Clarice diz, eu abro uma janela. E essa janela que ela abre nos faz pensar. Então, é sentindo que a gente pensa, a arte promove isso, né? E a arte e a educação juntas, então, é caminho para uma grande revolução. E por isso que somos tão perseguidos. Vocês são perseguidos, nós somos extremamente perseguidos na nossa profissão. A Universidade Federal, a todo uma coisa instante, sofre, né? recente, né? Isso Não, é recente. bem recente, né? A gente estava vivendo anteriormente esse período, uma fase promissora, né? Mas, infelizmente, fomos levados por uma correnteza ruim, que eu espero que seja passageiro, né, tudo isso, e que a arte, apesar de tudo, vai enfrentar isso com muita altivez, e a gente vai estar aqui nessa luta, nessa militância, e esperamos, né, mais filmes da Nicole Algrante, seja sobre Clarice ou não. Tenho muito interesse também pelo tema indígena, então, são temas, assim, importantíssimos, inclusive, para a gente encontrar, né, esse lugar de existir que é nosso também, essa nossa ancestralidade, que é tão importante. Então, muitíssimo obrigada. A gente iria passar aqui um vídeo performático que foi feito, né, em homenagem a você e a Clarice Lispector, mas parece que teve um problema para baixar o vídeo, eu não sei ao certo. Eu vou chamar o Eider para me explicar se ainda vai ser possível passar ou não. Caso não seja possível, posteriormente eu repasso para ti esse material. Maravilha. Eider? Cheguei, me escutam? Sim. Tem Queria alguém agradecer. assistindo essa live? Tem sim, algumas pessoas. É porque eu não sei. Uhum. Ela vai ficar disponível no canal do nosso grupo, Gelic, e a performance, infelizmente, houve um probleminha técnico ao fazer enviar o envio para a nuvem, mas a artista se propôs a deixar disponível no nosso IGTV, no Instagram, @gelic_UFPB. Eu agradeço Maravilha. muito a oportunidade e o momento, Nicole. Fiquei muito Obrigada. emocionado também com essa partilha, e em nome de todos que estiveram aqui nos bastidores, na parte técnica, agradeço bastante. E espero termos novas oportunidades de nos vermos e partilharmos ainda mais. Obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Nicole, mais uma vez. Obrigada, Eider, Gelic e todos que estão aqui, né, acompanhando essa nossa live. E hoje eu tive um dia muito bonito, né, Nicole? Só para encerrar, que eu vi que você é da espiritualidade também. Hoje eu estava revendo a entrevista da Clarice e eu senti a Clarice Lispector aqui presente comigo, de um jeito muito especial. Então, foi um dia muito emocionante para mim. Eu tenho um estado muito ligado a Clarice Lispector, não só por causa deste evento, mas esse ano em especial, nessa pandemia, eu voltei aos textos da Clarice, porque, de certa forma, ela me ajuda a passar por isso. E hoje, em especial, num dia que eu iria conversar contigo, e que eu estava revendo a entrevista dela, eu senti, né, uma presença muito forte aqui no meu quarto, assim, e eu senti que ela esteve comigo hoje. Então, queria partilhar isso com você e com Eu os queria te demais. falar que eu não posso ver essa entrevista. Eu não gosto dessa entrevista. A família não gosta dessa entrevista. A entrevista que a gente gosta, eu não sei se você conhece, que eu gostaria que você tivesse acesso, é uma entrevista só de áudio, que foi feito Clarice com a Marina Colasanti e o Afonso Romano de Santana. Como é que é o nome do lugar?
É um local que tem no Rio de Janeiro, que esqueci agora o nome, esse horário eu esqueço as coisas. Enfim, é um local que mantém entrevistas só de som, só de áudio, e a Clarice está completamente diferente dessa entrevista da TV Cultura. Ela conversando com o Afonso e com a Marina Colaçante, é a Clarice que eu conheci, é a Clarice feliz, é a Clarice com bom humor, é a Clarice engraçada, falando loucuras, loucurinhas, rindo, divertida, e entre pessoas que ela confiava muito, que era a Marina e o Afonso. Essa entrevista da TV Cultura, eu sofro muito de ver, eu não gosto de ver, porque é uma Clarice que ela estava muito perto da morte, que ela não estava num dia bom. Então, eu não gosto de manter essa imagem da Clarice da entrevista da TV Cultura. Eu prefiro muito mais essa entrevista do Museu da Imagem do Som. Pronto, esse é o nome, Museu da Imagem do Som. E se você puder, escute, porque é uma Clarice. É a Clarice real, é a Clarice com bom humor, é a Clarice feliz, é a Clarice brincando, falando coisas. Então, essa é a entrevista que me marca e que eu gostaria que marcasse as pessoas, mas infelizmente não tem imagem dessa entrevista, só áudio. E não é muito fácil de ter acesso, porque o Museu da Imagem do Som é chato, cheio de burocracias, e eles não mandam a entrevista por e-mail, você tem que ir lá pessoalmente. Então, eu já tive essa entrevista na mão e perdi, e eu tenho só um trechinho dela pequeno no outro computador que eu tenho, e adoraria divulgar essa entrevista no YouTube, no mundo, mas ela com certeza não vai se perder, ela está lá no Museu da Imagem do Som. Então, acho que se alguém quiser escutar, vale a pena investir e conversar com o Museu da Imagem do Som e batalhar o acesso para escutar essa entrevista com o Afonso e com a Inclusive, Marina. vou procurar sim. Inclusive, eu acho que a entrevista. 1976, me parece. Em Pronto, 1976. vou procurar. Eu acho que, inclusive, a entrevista que está também no livro Com Clarice, né? Que é do Afonso e da Marina Sim, ela Colaçante, foi, sim, ela foi transcrita, né? publicada. Exatamente, é. Ah, não sei Ela foi sim. publicada, essa entrevista. É o máximo, é tudo de bom, é tudo de bom. E a Marina É, Colaçante é uma querida também, né? Então, o Afonso, super inteligente, maravilhoso, né? Espero que esteja bem, que ele não tenha andado bem de saúde, né? E é isso. Vamos todos nos cuidar, né? vamos sim. E, Nicole, alguém Vamos, perguntou aqui como é que faz para adquirir o DVD, que tem os 2 filmes, das é só, entrevistas e o é só Povo. passar. Eu não sei como passar meu e-mail aqui, mas é só passar o meu e-mail. Você tem meu e-mail, não tem? Tenho. Eu posso fazer, então, mandar para eles no link da inscrição, que tem o e-mail deles, eu posso passar o e-mail para eles, então. Para quem quiser adquirir o DVD, eu mando pelo correio, com certeza. Tá bom? Pronto, Eu não então estou quem saindo tiver muito de interesse, casa, eu praticamente não estou saindo de casa, estou completamente em quarentena. Também eu moro num lugar muito privilegiado, eu moro num sítio 1.800 de altura aqui, e eu plantei mais de 500 árvores, então é um lugar muito agradável. Segunda-feira eu vou ao correio, bem cedo na segunda-feira. Depois eu não sei quando irei de novo, mas eu acho que uma como eu sugestão estou aqui, vacinada. quem tiver interesse, a Aline vai deixar aí no chat do YouTube É o quem contato do quiser Gelic. saber, Oi.
Oi, pode falar. Não, quem tiver interesse que me avise amanhã para eu botar segunda-feira no correio, porque depois eu só devo ir na cidade de Pronto, novo daqui uns 10 dias, assim. pronto. Quem tiver interesse, manda e-mail para o Gelic, que aí eu passo o e-mail da Nicole para vocês e vocês solicitam o DVD. Tá? Eu vou fazer isso também, porque eu não tenho esse DVD, eu tive acesso ao filme pelo YouTube, o outro eu assisti várias vezes pelo Porta Curtas, mas não tem a mesma qualidade. Então, eu também gosto do material, né? Eu sou muito apegada a essas mídias antigas, é como a minha relação com o livro. Eu gosto de ler o livro, de sentir o livro, de abraçar o livro, mais do que estar lendo em meios digitais, embora às vezes seja necessário. Então, só tenho a agradecer, muito obrigada, que você fique bem, tenha um restinho de fim de ano aí iluminado e uma vida de luz, e gratidão por esse momento tão afetivo. Muito obrigada, e estou à disposição, tá bom? Muito Boa obrigada. noite e muito obrigada pelo convite. Muito, eu que agradeço. E obrigada por estar disponível também. Espero que futuramente a gente possa fazer outros contatos e pensar essa relação do cinema, né, com a vida. Muito obrigada, Nicole. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Tenham uma ótima semana e agradeço por vocês terem estado conosco nessa semana tão bonita e sensível em homenagem à nossa eterna musa, né, Clarice Lispector. Um abraço em todos vocês, já que a gente não pode se abraçar, não pode se ver. Então, que vocês sintam-se, né, tocados por toda a emoção que eu estou sentindo. Eu também. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.